Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós, hoje e sempre, fortalecer nossas almas, nossos espíritos para seguir nossas jornadas. Nós vamos estudar na noite de hoje o capítulo 13 do maravilhoso livro Ação e Reação, que é a nona obra da extraordinária coleção A Vida no Mundo Espiritual, que fora trazido ao lume da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. Essa obra é de uma importância imensa para as almas de cada um de nós, para nossos espíritos, que ela nos traz um olhar muito importante a respeito da vida e da consequência de nossos atos, no campo da luz, da paz, do amor, ou das trevas, da justiça, da crueldade e da brutalidade. Entendendo que todos nós, como afirmava Jesus, somos filhos de Deus, e como filho de Deus, somos Deus, dizia Jesus. Isso significa que somos, portanto, um Deus em potencial. Mas nós temos, para chegarmos no patamar de nossa felicidade, que a todos nós é prometida e é a certeza, que afinal de contas somos filhos de Deus, o DNA de Deus está em nossos espíritos, certamente chegaremos lá um dia. Mas essa felicidade é uma conquista de cada um de nós. Ou seja, para chegarmos a essa felicidade é preciso progredir, avançar, evoluir, não é? Ninguém consegue atingir o apogeu da vida espiritual sem progresso, não é? Por isso Jesus veio até nós, enviado do Pai, enviado de Deus, trazendo o seu evangelho de amor e redenção, que é o material didático mais sublime que existe, capaz de transformar o coração de cada um de nós. Eu sempre digo que o Evangelho é uma espécie de estrada iluminada, segura, sinalizada, que nos levará à felicidade. Entretanto, Deus, que é Pai misericordioso e bom, não nos obriga a absolutamente nada. Nos mostra o roteiro, o Evangelho, nos envia os nossos protetores, nossos tutores, nossos anjos da guarda, como diz a doutrina católica, os nossos amigos espirituais, como diz a doutrina espírita, que são nossos tutores, nossos conselheiros. Mas não nos obriga. Nós temos todos nosso livre-arbítrio. Nós poderemos seguir essa estrada iluminada, segura, sinalizada, chegarmos ao porto seguro, à felicidade. Ou, se desejarmos desviar, pegar os atalhos, podemos cair nos abismos, junto às feras, aos desequilíbrios. Mesmo assim, com nossas escolhas erradas, pelo nosso livre-arbítrio, Deus é Pai misericordioso e bom, estará sempre ao nosso lado, porque nos ama, sobretudo, não importa ao estágio evolutivo de cada um dos seus filhos. Sempre teremos ao nosso lado, mesmo caindo nos charcos, nos abismos, alguém, em nome do Pai, alguém que nos ama mais feliz que nós, a nos dar a mão, a nos soerguer desses pântanos, dessas regiões abissais de dor e sofrimento. Né? E essa obra ela é fundamental para nos mostrar isso. Não há progresso, não há felicidade sem evolução. E ela nos ajuda muito a pensar na nossa encarnação, na nossa vida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Será que eu estou aproveitando as oportunidades que me são dadas? Não é isso? Então, essa obra ela é muito importante para que possamos pensar como é que está sendo feita a nossa reencarnação. Estamos utilizando ela para o nosso progresso, para a felicidade que Deus deseja? Né? E nos mostra, nos dizia Jesus, uma coisa muito singela, que todas as religiões também falam, né? Que a gente colhe o que planta. Ou seja, não é possível colher o bom fruto se planta a semente estragada. Né? Se, na verdade, eu planto bem, se, na verdade, tenho uma vida pautada pela prática da caridade, do amor, da fraternidade, da benevolência, da vivência do perdão, certamente estarei num lugar compatível onde vivem essas criaturas, por sintonia. No mundo tudo é sintonia, e eu irei, quando desencarnar, para um lugar compatível onde estão esses meus parceiros que pensam, agem desta forma. Mas se eu tenho uma vida pautada pelo crime, pela injustiça, pela crueldade, pela desarmonia, etc., pela violência, também, quando eu desencarnar, irei para um mundo compatível, serei atraído por meus parceiros que pensam e agem igual a mim. Portanto, é importante a gente entender isso. Todas as nossas ações no campo da luz, da paz e do amor, ou no campo das trevas, da desarmonia, têm consequências imediatas ou no futuro, ou
Ou as dores que estão vivendo hoje, as nossas vicissitudes, é fruto do que plantamos no passado. É a lei da ação e da reação, ou a lei do plantio e da colheita, ou a lei do karma, como diz os hindus, é a mesma ideia. É a mesma ideia. E alguém podia imaginar assim, quer dizer, então, que se eu cometer um monte de crimes e serei encaminhado a regiões infernais, a regiões de treva, de dor, isso já será consequência e a minha dívida será pago lá? Não. Eu apenas irei para um lugar compatível, são meus parceiros. Também de dor profunda, de brutalidades profundas, de violências profundas, que é o ambiente onde estão as pessoas que agem deliberadamente e cometem crimes. É o seu ambiente onde vivem essas criaturas, onde há escravidão, onde há exploração, onde há miséria, dores lancinantes, dores é, superlativas. Entretanto, dívida contraída aqui precisa ser pago aqui. Por quê? Por uma questão simples. Porque, na verdade, quando a gente comete os desatinos graves, os erros deliberados, os crimes deliberados, quando a gente desencarna, e aqueles que desencarnam, fruto da nossa violência ou que nos violentaram, dificilmente vamos nos encontrar no mundo espiritual. Porque depende do. Eu posso ter cometido um crime e uma pessoa boa. E essa pessoa boa não vai se encontrar comigo no mundo espiritual, nas regiões infernais, não vai encontrar. Ou mesmo que seja alguém no meu nível, criminoso, deliberado e etc., se encontrar com ele no mundo espiritual, nas regiões infernais, dificilmente haverá repactuação. Porque nós lembraremos fatalmente os nossos atos, os crimes que eu cometi, o que ele cometeu para comigo. E lembrando o estágio de brutalidade dessas criaturas, dificilmente haverá repactuação, lembrando do mal que um fez ao outro. Por isso a reencarnação é um instrumento muito belo dentro da lei do progresso que Deus estabelece. Porque a reencarnação é o meio para atingir os fins, ou seja, quando eu reencarno, quando minha consciência culpada, quando minha consciência é cheia de remorso no mundo espiritual por ter cometido os graves erros e redundar o grande sofrimento que terei, né? Chegará um momento que eu rogarei a Deus a possibilidade de voltarmos à carne para encontrar aqueles aos que prejudiquei ou que nos prejudicou, de forma que haja essa repactuação, esse reencontro, esse reentendimento, que não há progresso com ódio, não há progresso com violência, não há progresso com ódio no coração. Felicidade pressupõe progresso, evolução, perdão, amor. E a reencarnação é este meio, onde a gente reencarna com aqueles que prejudicamos no passado, ou que nos prejudicou, para juntos, com o esquecimento, que é uma bênção de Deus, do que fizemos no passado, temporário, enquanto estivermos encarnados, a possibilidade de convivermos como pai, como filho, como irmão, como marido, como mulher, como amigo, colega de trabalho, enfim, para que essa convivência no dia a dia, com a ajuda dos nossos amigos espirituais ou dos nossos anjos da guarda, nosso e deles, enviado de Deus, com a finalidade de ajudar nessa repactuação, nos ajudando, nós temos a possibilidade de transformar o zelo de ódio em aliança de amor. Essa é a justiça divina, é o amor de Deus. Portanto, quando nós reencarnamos com provações muito rudes, expiações difíceis, aleijões, cegueira, infelicidade, doenças, não é pecado de Deus, como muitos falam. Não, não é. Porque Deus é Pai misericordioso e bom. Ao contrário, é o amor de Deus nos dando a possibilidade de quitarmos nossas dívidas uns com os outros e nos repactuarmos juntos, seguindo nosso processo evolutivo, alçarmos voo das vicissitudes. É o amor de Deus, e não o contrário que muitos imaginam que é uma punição. Olha, é completamente diferente. Entretanto, muitos de nós reencarnamos com esse propósito de pagar as dívidas do passado, mas muitas vezes não conseguimos. Às vezes estamos em estado de brutalidade tão grande, de atraso espiritual tão grande, nós e quem ofendemos, que às vezes não há essa possibilidade. Por isso que vemos tanto por aí fora, pais agredindo filho, pai matando filho, filho matando mãe, por aí vai. Morte e espírito estão em estágio de profunda brutalidade. E tantas oportunidades. Aí, quando acontece isso, voltamos de novo, mesma região infernais, de dor, etc. A continuar o nosso sofrimento, que é a dor ensina a gemer, como diz o popular. De novo, como Deus é Pai misericordioso e bom, nos dá uma nova oportunidade até nos repactuarmos. Essa é a engenhosidade da meritocracia, que é a metodologia do Pai do progresso, que Deus deseja a todos os seus filhos.
Por isso a obra é tão importante para a gente começar a pensar, entender que a cada ação que cometemos, elas têm desdobramentos positivo ou negativo. Nosso grande processo de aprendizado. E a dor, diz o dito popular, ensina a gemer. A dor é um remédio divino que vai despertar em cada um de nós essa realidade, despertar para o amor de Deus e essa necessidade que todos nós temos de seguir o caminho do progresso, a estar denominada a vivência do Evangelho de Jesus. Isso é que é bonito demais. Muito bem. Mas a gente viu nesses capítulos, no capítulo anterior, nós vimos, por exemplo, de pessoas que reencarnam com a finalidade de quitar seus débitos e, em vez de quitar, contrai outros débitos. Aí é um débito agravado, aí volta de novo. É assim o processo. Hoje, nós vamos estudar um capítulo de débito estacionário. O cara cometeu tantos erros no passado, tantos débitos, que ele encarna com o propósito de despertar para a possibilidade de mudança vindoura. E assim mesmo, muitos passam várias e várias e várias encarnações até o despertar. Mas como Deus é Pai misericordioso e bom, você nos está dando novas oportunidades de seguir nossa jornada. Essa é a beleza da vida, que precisa ser compreendida sob pena de a gente ficar marcando passo e não seguir em frente. Esses esclarecimentos são profundamente importantes a todos nós que desejamos a felicidade. Muito importante. Muito bem, então no capítulo de hoje, André Luiz, é o capítulo 3, chama-se Débito Estacionário, ela é muito interessante, onde eles começam assim a narrativa. Prosseguimos administrando auxílio fraterno no lar de Mariana. E quem era Mariana? No capítulo 12, nós vimos que Mariana cometeu um grave erro 2 encarnações passadas contra uma companheira chamada de Nilda e Jorge, que era um casal, que tinha um recém-casado, e ela se intrometeu nesse relacionamento. Fez com que eles se separassem, né, numa situação muito difícil, criou uns problemas gravíssimos para esse casal, assumindo um grave débito, volta ao mundo espiritual e reencarnam de novo, para que, na verdade, ela quite a sua dívida diante de Jorge e diante de Nilda, que eles separaram, criou uma série de problemas que está dentro do capítulo 12, eu repeti pelo fraco cansativo, reencarna pela lei da reencarnação. Marina volta junto com quem que ela prejudicou, o Nilda, como irmãs queridas e amadas, com o propósito das duas, como irmãs, nascerem juntas. Marina, que era devedora de Nilda, cuidar da irmã com muito carinho. Marina mais velha, Nilda mais nova. E lá na frente ela ia encontrar com o mesmo Jorge, que ela tirou da sua irmã no passado, em que a irmã Nilda se apaixonaria de novo por Jorge, para conseguir a sua vida e seguir a sua jornada. E Marina, a consequência, vê, a ação dela foi ter se intrometido, causando um grave problema para os dois. E a reação, que é exatamente essa dívida contraída, seria isso. Ela proteger a irmã querida, e outra coisa, ela se apaixonaria pelo mesmo Jorge, de novo, mas conseguiria vencer esse amor para que a irmã seja feliz, fosse feliz. Ela passaria por uma aprovação difícil. Era a quitação de sua dívida, era a reação. A ação foi o que ela fez no passado, e seria a reação. Entretanto, elas reencarnam. Marina como irmã mais velha, Nilda como irmã mais nova. E, de novo, Marina e Nilda encontram Jorge, se apaixonam. 2 semanas do casamento, Marina não consegue suportar de novo a sua aprovação e se apaixona, se intromete de novo. E há 2 semanas do casamento, o casamento é desfeito, não casam. E a menina, quando soube dessa situação, se suicida diante da traição da irmã, de novo. Então, ela agravou, ao invés de pagar o débito, ela agravou. E como Deus é Pai misericordioso e bom, dá uma outra oportunidade. E Marina casa com Jorge, o ex-noivo da irmã, e recebe Marina, que suicidou, volta numa situação muito difícil pelo compromisso do suicídio, volta surda, muda, com um problema mental, para ser a filha desse casal, desse processo de repactuação. Veja a beleza da reencarnação e as providências que Deus toma no sentido de que a gente consiga quitar nossas dívidas. Veja interessante. Entretanto, nessa prova rude, porque Marina cometeu o erro 2 encarnações possíveis, consecutivas, em desfavor de Jorge e de Nilda, ela vem uma vida miserável. O marido, que também tinha culpa no cartório por ter seus procedimentos no passado, adoece, com lepra, uma situação muito difícil, é internado no leprosário, e Marina teve uma situação muito difícil cuidando da filhinha, amada, muito amada, doente, surda e muda, com problema mental.
discussão do suicídio. E ela se desespera, porque ela é costureira, trabalha dia e noite para cuidar da filhinha doente e ajudar o marido que está internado. Mas ela se desespera porque cheia de dívida, é uma situação muito difícil. E tenta o suicídio, como a fuga, mais um agravamento do débito dela, como a fuga à sua responsabilidade, que está a sua dívida. E aí tem assistência espiritual. Estuda no capítulo passado, certo? Só para vocês entenderem. Então, como dizendo, Luiz, prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lado de Marina, que ela é assistida. Assistida por onde? Pelos emissários de onde ela veio, do local onde ela reencarnou. E ela reencarnou lá, vindo através da mansão. Lembra que a mansão é um hospital escola, é um posto avançado do nosso lar nas regiões de sofrimento profundo, na região de trevas, nas regiões infernais. E se ela vier de lá, é porque ela cometeu um gravíssimo erro. Então, se ela foi encarnada de lá, e todas essas reencarnações que vêm de uma colônia espiritual ou de um hospital, como for o caso, é tutelado pelos trabalhadores desta casa. Por isso que foi pedido auxílio lá a Silas, que é um assistente do ministro, do assistente do diretor Druso, do Hospital Escola. E ela foi assistida, e etc. Teve um encontro maravilhoso com a mãe. Tudo está no capítulo passado, só para entender isso. Então, prosseguindo administrando auxílio, fraterno auxílio lá de Marina, incluindo assistência ao companheiro, que o marido dela, Jorge, está no leprosário, assistindo tudo, assistência espiritual a todos eles, que o nosocomio ainda acolhia, o leprosário, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. André Luiz está dizendo isso, porque ele e Hilário estavam pegando apontamentos para escrever essa obra sobre ligação e reação, mostrando claramente a ação de um infeliz, as consequências e as reações dos débitos contraídos que se separam. É isso. Conclusões e apontamentos para o livro, André Luiz pegando, facilitavam-nos a cada passo a compreensão, trazendo exemplos importantíssimos para escrever essa obra, importantíssimo, né? Tarefas e exposições cobriam-se de êxito desejável com o propósito de escrever essa obra para alertar a nós que estamos lendo aqui e receber essas informações importantíssimas para que possamos nortear a nossa vida através das ações no campo da luz. Muito bem. Quando, certa noite, no parlatório, nós já vimos o que é o parlatório é um local, uma espécie de um santuário lá na Mansão Paz, onde as pessoas vêm ou desencarnadas pedindo, desdobrado do sono, ou mesmo desencarnadas que elas pedir a intercessão dos benfeitores espirituais de Deus em ajuda aos familiares encarnados que estão passando uma situação muito difícil, ou desencarnados. São as intercessões. Então, aquele local parlatório é o local onde essas preces são feitas, rogando a Deus, rogando algum espírito superior, buscando ajuda. Nós vimos vários casos disso há 2 capítulos passados. O parlatório, no capítulo 11. Já claro que todos que tiverem interesse em dar uma olhada nos capítulos dessa obra toda, nós temos no site, no YouTube, da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, chama-se Canal CEN, SEEN, e lá tem todo esse estudo, não só desta obra, lá tem uma playlist com as obras de André Luiz, tem mais de 150 capítulos que eu estudei do nosso lar até essa nona obra. Está lá, quem tiver interesse, olha que é muito interessante, será uma honra, uma alegria tê-los conosco. Muito bem. Tarefas e discussões, sendo parlatório, foi Silas procurado, quando estava no parlatório, porque era um ponto de socorro, de assistência, as criaturas buscavam ajuda, estavam lá, no parlatório. Quando Silas foi procurado por um companheiro aflito. Que companheiro é esse, gente? Certamente, aqui não diz o nome, para buscar de novo, falar de novo o que foi dito. Certamente era um amigo espiritual de alguma criatura encarnada, que foi em busca de auxílio. Lembra que eu falei que todas as criaturas reencarnadas através da mansão, eles são tutelados por a mansão, ou seja, é feito um acompanhamento, com que propósito? Com o propósito de ajudar essa criatura a ter uma reencarnação exitosa. Esse é o propósito, não é de cobrar, mas de ajudar. Deus deseja a felicidade de seus filhos, né? Aí disse, então, essa criatura procurou Silas. Assistente, a nossa irmã Poliana parece vergar. Poliana é a criatura a quem esse irmão foi buscar ajuda. Ele é o amigo espiritual dela. Parece vergar, ou seja, ela parece que vai desencarnar, não vai cumprir a missão da reencarnação dela, em definitivo, pode desencarnar, disse ele. Ao peso de imensa prova. Ela está passando uma prova dificílima, muito dura, e está prestes a perecer. Por isso eu pedi ajuda. Esse é o papel do amigo espiritual. E então a Silas pergunta, ela está revoltada? E ele disse, não, ela não está. É ao contrário. Ela não, nossa irmã está enferma, muito doente,
E o equilíbrio orgânico dela declina hora a hora. Quer dizer, olha, se o socorro não for prestado, Polina pode desencarnar a qualquer momento, disse o amigo espiritual, né? Apesar disso, vem lutando, ela, mesmo doente, numa situação muito complicada, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Até aquele que está dizendo com isso, olha, ela tem uma missão duríssima ao lado do filho infeliz, né, que depende dela. E se ela desencarnar, essa criatura infeliz que está ao lado dela pode perecer. Ela continuar viva, ela é fundamental para que essa criança que está ao lado dela, esse filho que está ao lado dela, consiga também o êxito da reencarnação. Essas são encarnações estão imbricadas, elas estão juntas, precisam um do outro, né? Silas refletiu um momento rápido e falou: é imperioso agir sem demora. Ou seja, de imediato, Silas compreendeu, conhecia o caso. Sabia que a morte de Poliana poderia acarretar a morte do rapaz. E se os dois desencarnassem, seria a não cumprimento da reencarnação dos dois, que era muito importante. Lembremos que tanto o rapaz quanto a Poliana provinham de quem? Provinham da mansão. Se provinham da mansão, certamente cometeram crimes gravíssimos na encarnação passada. Porque se eles eram habitantes das regiões infernais, nas regiões de dores profundas, nas regiões de trevas, é porque cometeram graves erros. E se eles forem reencarnados através da mansão, que foi resgatada das regiões infernais, vieram encarnados lá. Então, eram duas criaturas com débitos gravíssimos. E para que eles tivessem condições de cumprir as suas missões, que está dito, a vida de Poliana era importante, que pressupunha também a vida do rapaz, do filho dela. Muito bem. Então, diz André, e qual acontecer em circunstâncias anteriores, utilizando a volitação para logar mais isso? Com Marina foi a mesma coisa. Eles saíram urgente lá do parlatório, correram para assistir a Marina, que era uma situação muito difícil. Muito bem. Em breves minutos, ele foi volitando, é rápido. É, a volitação nós sabemos que é o deslocamento pelo pensamento, né? Achamos em breve paisagem rural pobre e triste. Vocês chegaram na região, essa moça, Marina, Poliana, mora numa região rural, isolada, numa situação muito pobre, miserável. Num casebre, ou seja, a casinha era muito modesta, totalmente exposta à ventania noturna, mostrando que era provavelmente um casebre sem portas, bem organizada. Não, porque estava exposto. A ventania noturna estava entrando na casa, porque não devia ter porta suficiente, era um casebre mesmo, né? Infortunada mulher jazia enrolada em farrapos. Olha, aí a gente já tem uma compreensão. Se essa mulher estava numa situação de miséria profunda, enrolada em farrapos, numa esteira de palha no raio do sol, você, não tinha mobília, não tinha uma cama, ela estava deitada em cima da esteira, com farrapos imundos, sujos. Ela certamente cometeu graves crimes no passado com o uso do dinheiro. Vem na encarnação miserável para aprender a valorar as coisas. Isso é importante. Normalmente acontece isso, né? Então ela estava enrolada em farrapos imundos, sujos, numa esteira no chão. A poucos metros, um mísero anão, um paralítico, era o filho, exibia um semblante alvar, tolo, idiotia. Era um filho dela, que também denota certamente, por ter uma aparência dela, paralítico e anão, idiota, com idiotia, totalmente desequilibrado mentalmente, certamente uma aprovação rudíssima, tanto dela, de Maria, de Poliana, quanto dele, e deve ter cometido gravíssimos erros para desaguar na região infernal e ter vindo uma situação tão miserável, que é exatamente para quitar sua dívida, é a reação, a ação que cometeram no passado, a reação dos graves que cometeram e vieram numa situação muito dolorosa para tentar quitar suas dívidas com o passado. Reconheci isso de pronto, disse André Luiz. A idiotia completa do rapaz, do paralítico, do anão, que era paralítico, numa situação muito difícil e numa situação de completamente desequilíbrio mental, sob a vigilância da enferma desditosa, da mãe profundamente doente, no chão, numa situação difícil, que eu fitava, que ela o fitava, olhava entre aflita e desencanto. Por que ela é aflita e desencanto? Porque ela sabia da imprescindibilidade da vida dela para a vida do filho. Ela sabia que se ela desencarnasse, certamente ele também desencarnaria. Sabia que um complementava o outro, há uma interdependência um do outro. Então, abarcou com olhar, Silas olhou aquela situação difícil,
e disse, informou: temos aqui o nosso irmão de Poliana e Sabino, era o anão filho, o filho desventurado, que o poder celeste, uma informação interessante, lhe confiou, ou seja, Deus confiou Sabino a Poliana. Certamente cometeram gravíssimos erros no passado, mas foi confiada a ela, por certamente já ter despertado para o caminho da luz, a tarefa de ajudar aquele parceiro dos seus erros do passado, no processo de redenção, de transformação. Então ele foi confiado. Se foi confiado a ela, se ela desencarna a situação, complica-se muito tanto a situação dela quanto dele, que tem um compromisso dos dois viverem para quitar suas dívidas, ou pelo menos começar o processo de renovação espiritual. Espiritualmente, disse Silas, são ambos tutelados da mansão. Se são tutelados da mansão, são egressos de onde? Das regiões infernais. Significa que cometeram gravíssimos erros do passado. E são tutelados da mansão. Por isso que Silas está ali, como membro da mansão, vindo em socorro daqueles que reencarnaram através dos préstimos da mansão. Em pedregoso caminho de reajuste. Se é pedregoso caminho de reajuste, sem dúvida, cometeram gravíssimos erros no passado. Entretanto, lembremos que ninguém vai com a região infernal se não cometeram crimes deliberados, tiveram propósito, desejo de cometer. Havíamos isso em capítulos passados. Entretanto, o generoso amigo Silas parecia mais interessado na assistência prática, dentro da gravidade do fato, do que na obra informativa, ou seja, vamos assistir os dois, então é muito difícil, ela precisa morrer, de perecer. Depois eu conto o resto do detalhe sobre essa situação. Inclinando-se atento para a desventurada mulher, para a Poliana, auscultou-lhe o tórax, a região do coração, explicando algo inquieto. O caso é urgente, é dramático, ela pode morrer a qualquer momento, então precisa de uma atitude urgente. E convidando o concurso imediato, convidando o concurso quem? André Luiz e Hilário, que foram médicos na encarnação passada, poderia ajudar no diagnóstico, associamos-nos à minúcia pesquisa, observando que o coração da enferma apresentava alarmante arritmia, estava um descompasso imenso, desequilíbrio total, figurando-se-nos agitado prisioneiro, o coração, a emaranhar-se nas artérias estreitas em estranhas calcificações. E a situação era muito periclitante, era muito difícil. Examinando aquele atormentado quadro circulatório sanguíneo, Silas informou, ora, os vasos enfraquecidos do miocárdio, do coração cardíaco, ameaçam ruptura mais próxima. O coração pode, a qualquer hora, parar. Portanto, a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A situação é muito difícil, porque, primeiro, o quadro é gravíssimo e ela sabe que ela é imprescindível para a sobrevivência do filho. Essa angústia, né? A parábola do central do coração pode ocorrer de um instante para outro. Isso é gravíssimo. Tem uma atitude agora, sob pena de Poliana falecer, né? Assim dizendo, relanceou ao olhar sobre o homem criança, o anão que estava ao lado estirado de 2 passos, e acrescentou: entretanto, Poliana precisa de mais tempo no corpo, ou seja, ela é fundamental continuar a viver, do contrário, essa criança, esse rapaz, esse menino, esse filho, também perecerá. De vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Não, porque é uma dependência total um do outro. Há uma troca energética entre os dois. Se ela perecer numa situação de miserabilidade, vivendo no meio do mato, paupérrimo, nada tem. E dizer, acham-se não apenas ungidos, juntos, ligados, a mesma prova. Por que a mesma prova? Porque cometeram certamente gravíssimos erros juntos. É a mesma prova. Os dois estão juntos, na mesma situação. Vieram aqui não é por acaso. Eles estão juntos porque cometeram, foram parceiros de graves erros do passado. Né? Mais imanizado, como fosse um imã grudado no outro, pelo clima fluídico. Um depende do outro, um perpassa, flui para o outro. Reciprocamente, alimentados pelas forças que exteriorizam no campo da afinidade pura. Aí eu lembro muito da passagem de Jesus extraordinária. Quando ele dizia amai-vos uns aos outros, que significa alimentai-vos uns aos outros, diz André Luiz, é um livro nosso lá. Amar uns aos outros significa alimentar. Não é o alimento físico, é o alimento do espírito, é o alimento espiritual. Na hora que a gente ama alguém, nós estamos alimentando o espírito daquela criatura. Olha que coisa interessante. É o pão espiritual. O pão do corpo alimenta o corpo físico. Mas o espírito é alimentado pelo, diz André Luiz no capítulo 18 do nosso lar.
mas o espírito é alimentado pelo amor. Olha que coisa interessante, né? Dessa maneira, disse Silas, a desencarnação de Poliana repercutiria mortalmente sobre o filho, e deixaria receber esse pão espiritual que definharia, cuja existência do filho, no estado de segregação, prisão. Ele está preso naquele corpo de uma criatura idiota a não uma situação dramática. Ele está preso, o espírito está preso. E há uma razão, não vou explicar mais na frente sobre isso. O espírito está preso ali por graves erros cometidos no passado. É a consequência dos graves erros, é a reação das grandes ações que ele cometeu no passado. É essa consequência. Em que se encontra a segregação, gravita invariável em derredor da carícia materna. Ou seja, há uma dependência total da mãe, não só do pão do corpo, porque ele não tem condição de nutrir-se e buscar a sua existência, porque ele tem a idiotia e a não, uma situação dramática, mas também do pão espiritual, que a mãe é que nutre ele, é que alimenta seu espírito. A aflitiva expectação caiu sobre nós. Ou seja, se ela está na situação dramática para morrer, e se o filho depende dela para sobreviver, é urgente assistência. Silas, como que buscava na choça, desguarnecido de tudo, uma casa paupérrima, miserável, algo que pudesse funcionar à guisa de socorro, que às vezes se utiliza de alguma coisa para o socorro, mesmo material, né? Todavia, somente velho cântaro, velho pote, ali aguardava uma pequena porção de água, um cacô que tinha, não tinha alimento nada, a casa caiu nos pedaços, no sujo, no chão, uma situação. Qualquer um pouco de água não pode, nada mais que isso. Silas comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, urgente, surpreende morrer. Considerando, porém, que naquela hora da noite, era tarde da noite, não era fácil trazer algum companheiro encarnado ao sítio deserto, nem dispunhamos ali de recurso qualquer. Ou seja, como assim trazer um companheiro qualquer? Nós sabemos que o espírito pode perfeitamente intuir alguém a procurar, a levar ajuda. Isso é perfeitamente possível, por sintonia. No socorro, nós sabemos que é possível. Mas naquela hora da noite, no meio do mato, isso não era possível. A casa não tinha nada, só tinha água. Não tinha nenhum outro recurso, não tinha comida, não tinha nada. Olha a situação difícil. Assim, vimos Silas aplicar passe na região do glote, na boca, né? Na região do glote, na região da garganta, com desvelada atenção. Logo após, administrou recursos fluídicos, a limpa pura, na água. Na água. Compreendemos que Silas ativava a sede, por isso que ele fez os passes na região do glote, na garganta, para ela ter sede, né? Ativar a sede da doente, constrangendo a serviço da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Olha que maravilha. A única coisa que tinha na água, ele colocou medicamentos na água, através da fluidificação, induziu a garganta dela a ter a sede para beber água. Era a forma dela sorver o remédio. Olha que coisa interessante. Tá? A medicação está na água. Dispensando enorme esforço, Poliana, muito fraca, muito doente, abandonou o leito e buscou o pote humilde. Teve a sede, pelo fluido aplicado na garganta dela. Para poder beber ligeiros goles. Acerenou os próprios ânsias, como fruto do remédio que ela inalou na água, que ela bebeu na água, já o resultado disso, qual se houvesse sorvido, bebido valiosa poção calmante, que certamente o foi, com as energias da água fluidificada. As preocupações obcecantes da hora, em curso, cederam lugar à bonança de espírito. Ou seja, houve um efeito positivo. Não era que estava, morre, não morre, né? Aquela energia, a água fluidificada com remédio da água, trouxe refez de alguma sorte o corpo físico dela. Foi assim que Silas, diretor de uma discussão, acariciando-lhe a fronte da doente, pendida nos molambos, não tinha travesseiro, não tinha roupa limpa, eram molambos, que se agregava por travesseiro, uns mulambos de roupa suja, imunda, que é o que tinha na casa, transmitia-lhe forças revigorantes, através da água e pelos passos aplicados sobre ela. Decorrido alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, ou seja, ela desdobrou-se espiritualmente, né? Dormiu, dobrou-se. Mas se é necessária a lucidez espiritual para identificar a nossa presença. Ou seja, essa foi uma providência importante, quando ela sorveu a água, que tinha medicamento. Silas aplicou fluido que ela dormisse, ela dormiu,
Ela se desdobrou e então Silas foi transportá-la para um local onde podia ser melhor tratada. Essa é a ideia. Contudo, subordinado ao comando de Silas, ergueu-se automaticamente em espírito, claro, enlaçada, abraçada com ele, por Silas, o espírito dela, em segundos, e seguido por ambos nós, André Luiz e Hilário, demandamos ao bosque vizinho. E é uma coisa importante. Nós já vimos em outros livros de André Luiz, porque a natureza tem uma capacidade imensa de trazer energias revitalizantes das plantas, como o mar tem também, a água do ao ar é também uma região muito importante, também as curas espirituais são muito levadas a energia do campo e também do mar. Nesse caso aqui, quando ela estava no meio do mato, foi levada ela em espírito para o bosque vizinho, buscando tratamento, buscando energia das plantas, etc, etc. Longe de perceber nossa assistência, ela não tinha capacidade de compreender, mas ela estava desobrada, carinhosa, que era objeto. A enferma ausentou-se do corpo de carne, como se fosse um sonho. Na mente dela era um sonho, que ela não tinha capacidade, pela falta de sintonia com os espíritos mais evoluídos, que é ela, de enxergá-los, né? Mas ela viu como um sonho. Foi convenientemente acomodada por Sila no tapete da Eva, colocada na grama, o espírito dela, sentindo-se calma e leve como fruto já, primeiro das energias que ele aplicou sobre ela. E aí, quando a gente tem alguém diante da gente, é como um abraço, transmite energias, né? Mas também do remédio colocado na água. Finda essa operação, Silas convocou-nos à prece. Você pediu André Luiz, também Hilário, que entrasse em prece, porque nós sabemos que a prece ela potencializa. Quanto mais pessoas fazendo a prece no mesmo sentido, ela ganha um potencial extraordinário. Então, preciso, olha, vou aplicar, né, fazer uma prece que precisa da ajuda de vocês. E levantando o olhar para o firmamento, Silas, paiscando de estrelas, era noite, rogou: Pai, de infinita bondade, tu, Pai, que dás provimento à necessidade do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, todos são filhos de Deus, os vermes também recebem, que veste a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, ou seja, tudo a criação de Deus recebe sua assistência. Muitas vezes, sobre a lama do charco, a flor, mais bela, desce compassivo olhar, Pai, sobre nossa Poliana vencida. Aí ele começa a contar de alguma sorte quem fora Poliana no passado. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e ouro. Por isso a gente entende a miserabilidade dela hoje, uma criatura que vive de esmolas, paupérrima, porque ela utilizou-se dos recursos e abusou disso, do ouro, de aventura, prejudicou muita gente, abusou muito dos recursos e prejudicou muito. Disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, que ela fazia isso no passado. Ela não é mais. Por que ela não é mais? Porque ela já começou o processo de renovação. Por isso daqui é encarnada para ajudar o filho, numa situação dramática. Ela é a protetora dele, portanto, ela despertou já para o processo de renovação, a necessidade de renovar, de transformar-se. Semblança, sim. Do ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho semelhante. Mas, Pai amado, sim, pobre mãe, fatigada, cansada, reclamando novas forças do seu corpo físico para não morrer, para a renúncia desse mundo de opulência e de sacrifício, renunciar para trilhar seu caminho de renovação e ajudar a quem está ao seu lado. Não é mais a moça vaidosa que fora no passado, que tripudiava dos tormentos do próximo, é insensível, cuidava da miséria alheia. Isso era ela no passado. Machista mendiga, não trabalha, não tem condições nenhuma, mas mendiga de porta em porta buscando pão, né? Essa é a reação. Ela foi no passado alguém que abusou da vida, teve tudo, muito, e etc. E hoje vem uma situação de miserabilidade para aprender a valorizar aquilo que Deus nos empresta. Nós somos meros usufrutuários dos bens que temos. Mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que é uma expiação. Ela não tem saúde sequer para trabalhar. Essa é a expiação dela, do que ela fez no passado grave. Que soluça de porta em porta, esmolando, pedindo pão, esmolando pão, em que deve sustentar o torturado filho, idiotia, problema mental, e anão, e louco, enfim. O torturado filho de sua dor e nutrir a própria vida. Esse é o papel dela hoje. Certamente, como consequência, tanto ela como o filho, de gravíssimos crimes cometidos no passado,
E hoje, a reação é essa, como fruto de uma ação terrível, devastadora, que prejudicou a muitos. Ó Pai, disse ele, não a deixeis perder agora a bênção do corpo, que é fundamental para a aprovação dela, mas do filho, na senda redentora onde se arrasta, pela pobreza, pela miséria, pela doença. Acrescenta-lhe, Pai, os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. De ela vencer a miséria, para aprender a valorar o que teve e abusou, mas também de ajudar o filho, parceiro de grave delito no passado. Essa é a grande sublime experiência. Tu, que nos deste pelo Cristo, disse Silas na prece, a divina revelação do sofrimento e a dor é uma bênção. Por que a dor é uma bênção, gente? É uma apologia à dor? Não. Porque a dor nada mais é do que a consequência dos graves erros cometidos no passado, das dores que cometemos outros. A dor é exatamente o pagamento das dívidas do passado. Feliz daquele que pode pagar a sua dívida, diz André Luiz. E se eu cometer gravíssimos erros, ele passar pelas mesmas dores que eu cometi os outros, para aprender a valorar. Não é? A dor ensina a gemer, diz o dito popular. Então, a dor ela é fundamental. A dor é um remédio divino por essa razão. Nós passamos as dificuldades que cometemos no passado para poder aprender a valorizar. E a dor nos aprende, porque se cometêssemos graves erros, a gente precisa entender a justiça divina por essa razão. Se cometêssemos graves erros, graves crimes, nada acontecesse, ué, como é que Deus iria nos ensinar a fazer o bem? Se eu não sentisse as consequências do mal que eu fiz? Qual é o pai que não busca corrigir o filho quando está em erro? E Deus, o pai de todos nós, o mais sublime dos pais, não poderia deixar de passar por essa situação. Então, a dor é um remédio no sentido da gente compreender que não devemos fazer o mal a alguém, porque eu também passarei a ter essas consequências. Então, o mal é um remédio por essa razão. Não é uma apologia, mas feliz é aquele que consegue entender pela dor e compreender que seus procedimentos foram errados para seguir na luz. É a forma de quitação dos meus graves erros do passado. Né? Como sendo roteiro, a dor, tu que nos deste o Cristo, a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro para chegar na felicidade de nossa recondução para os teus braços. Não é possível renovar-se continuando cometendo crime. Não é possível ser feliz sem transformação, sem renovação, sem educação do Espírito, sem a vivência do Evangelho, que é amor, fraternidade, caridade, etc, etc. Né? É a forma de voltarmos aos braços do Pai, que é todo amor, mas mostrando a forma da educação. É a metodologia de Deus, que é da meritocracia. Ajuda, continua Silas, ajuda, Pai, a refazer as energias aniquiladas do corpo físico, para que, a fim de que não pereça, não morra, antes de encontrar nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eterna. Ou seja, ela precisa, Pai, quitar suas dívidas, renovar-se, transformar-se. São muitas dívidas a ser quitadas. E ela precisa ter a vida para continuar sua jornada de dores e sofrimentos, aprender a valorizar os bens que nos são concedidos. Né? A voz de Sila, disse André Luiz, tocada de profunda fé, arrebatou-nos ao pranto e sofreu. Foi tão emocionante aquele pedido que todos ele e também Hilário caíram pela emoção, né? E nós sabemos que uma prece feita com grandes sentimentos, toda prece tem repercussão. No diz André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1º, né? Toda. E uma prece feita com tanta pulsão e tanta fé, tem a repercussão, e a repercussão vem imediatamente, né? É, a repercussão. Azulinas cintilações, luzes, limbaram-lhe a cabeça de Silas fazia prece, né? Que é a resposta dos céus. E como resposta do alto dos céus, a prece feita com tanto amor e tanto sentimento, cria a conexão, nós sabemos que a prece precisa ter a conexão verdadeira, verdade e sentimento. Ali na selvagem floração do bosque, ermo, deserto, vimos ao longe 5 flamas, 5 chamas, chegando ao próximo, onde estava a Poliana e eles, em pontos diferentes, vindo de várias regiões, as chamas, pequenas chamas, 5 flamas se aproximaram de nós, serenamente, rapidamente, renteando conosco, aquelas 5 coisas de fogo,
cinco chamas, rendendo conosco, transfigurar-se em companheiros que nos saudaram e regozijantes. Ou seja, 5 emissários dos céus vieram para ajudar no socorro de Poliana, como desdobramento da prece sentida e verdadeira a Deus. Né? Maravilha, né? Em rápidos minutos, assim que esses 5 irmãos se materializaram ali, energias imponderáveis da natureza, olha que informação interessante, associada aos fluidos das plantas medicinais, olha aí, informação interessante, foram trazidas a nosso enfermo por quem? Pelos 5 espíritos. Isso é importante a gente entender. A natureza tem energias extraordinárias que ajudam as pessoas que têm a alegria e o prazer. Está lá no livro Nosso Lar, no livro Mensageiros, que fala da energia do campo. As pessoas, o campo é importante, que tem muitas energias que as pessoas têm um contato direto com a terra, o pé no chão na terra, e mesmo com as plantas, etc. Você consegue assimilar essas energias da natureza. Olha que maravilha, né? O campo tem uma energia diferente da cidade, por exemplo. Pessoas que convivem no campo, a tendência é ter mais saúde por esse contato direto com a natureza, né? Então, além disso, esses espíritos chegaram, foram buscar na natureza, nas plantas, algumas energias curativas que foram aplicadas em Poliana. Olha que informação interessante. Né? Fluidos de plantas nacionais foram trazidos à nossa enferma, que as inalaram a longos, grandes energias, e em tempo breve vimos Poliana surpreendentemente refeita, ou seja, aquele quadro dantesco de quase morte, de repente se refez, pronta a retomar o envoltório, ou seja, o corpo de carne, que ela está desdobrada, para a necessária restauração. Olha que coisa linda, né? E aí eu me lembro demais, lá no livro Nosso Lar, quem tiver interesse em dar uma lida, está no capítulo final, acredito eu, de que exatamente a esposa de André Luiz, que casou novamente, e quando ele volta ao lar, ele tem uma crise de ciúme, mas de repente se refaz, né? E o marido dela estava para desencarnar, e ela traz, e ele, junto com uma amiga de Nosso Lar, que ele pede o socorro dela, ela consegue, junto aos espíritos da natureza, buscar energias revitalizantes que são colocadas exatamente na água fluidificada que o marido da ex-esposa de André Luiz inala e se cura. É a mesma ideia. Ou seja, esses espíritos que vêm como fruto da prece, eles tiram a energia da natureza e mais buscam nas plantas ao redor energias inaladas, aquelas energias restauraram a saúde de Poliana. Olha que maravilha. Aí então André Luiz, de uma beleza, de um arrobo de felicidade e de alegria, diz assim: rico da terra, pensei em lágrimas, ele pensando em lágrimas. Onde o poder das vossas arcas abarrotadas de ouro? Essas coisas, dinheiro não paga, não paga, né? Ante a simples fulguração de uma prece sentida com tanto amor, que teve o condão de curar e restaurar as energias daquela criatura. Dinheiro não paga esse tipo de coisa, não. A ciência é médica e tal. Mas essa energia advinda dos céus, capaz de curar, não tem dinheiro que pague, é isso que ele está dizendo, né? Poder das arcas. Onde a grandeza dos vossos palácios, pensou ele, recheado de fausto e pedraria, ouro, pedra preciosa, diamantes, etc., confrontadas com o simples minuto de reverência da alma em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu? E aí a gente imagina e vê sempre isso, as curas. Como é que Jesus curava, gente? Não é? Como é que Jesus curava? Ele, quando as pessoas o procuravam, ele perguntava: escuta, você acha que eu posso lhe curar? Acho. Se você tem uma fé viva em Deus, Jesus, com as energias que ele tinha, do seu magnetismo celestial, ele conseguia curar, porque esse magnetismo agia sobre o perispírito daquelas criaturas que tinham uma fé viva. E essa fé era capaz de curar. Lembra quando ele vai na casa espírita que receber um passe? É que o passista perguntou: quer que empreste? Para quê? Para criar essa conectividade. Porque se você vai ao médico e ele faz um diagnóstico correto, passa um remédio, você não toma, não tem, vai continuar doente. Só a conectividade, o passo só vai lhe fazer bem se você estiver preparado para receber essas energias. O passe é uma prece feita da espiritualidade que envia as energias e, através de você, passa daquela criatura capaz de restaurar. As curas são feitas assim. No interior, quem já passou por essa experiência, eu já passei, vi as benzedeiras.
Pessoas analfabetas, mas portadoras de uma fé extraordinária, é exatamente isso. Um galinho de planta, verde na mão, faz a fé, a oração, e aplica as energias no final, porque o galinho está bem murchinho. Aquelas energias chegam e capaz de restaurar o seu corpo. Vi muitas curas acontecer assim. É isso. Então, a prece toda ela tem repercussão e a fé é muito importante. Cria conectividade se você tem a fé. Lembra a passagem lá da mulher hemorroísta, lá no Evangelho? Essa mulher estava desenganada, ela tinha gastado tudo que tinha e continuava sangrando. E ela soube que Jesus ia passar naquele local. E Jesus assim passou e ela estava fraca, se arrastando. Jesus passava e a multidão acompanhava Jesus. E ela se arrastou com muita dificuldade, tocou só nas vestes de Jesus. Jesus então se voltou, Senhor, quem tocou a mim? Aí os apóstolos, mas mestre, muitas pessoas tocaram, mas não. Mas tocou em mim alguém com muita fé, saiu uma virtude de mim, ou seja, a fé daquela criatura criou a conectividade com o magnetismo de Jesus e ela foi curada. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Incapaz de raciocinar por si quanto à metamorfose, ou seja, a transformação experimentada por Poliana, por força das inibições que sofria na provação transitória, a doente não conseguia ver-nos, porque não tinha conexão, não tinha sintonia, mas sorria, venturosa, quando é sonhando, sentindo-se mais robusta, mais fortalecida e mais ágil, né? Normalmente amparada, novamente amparada, Silas, etc., regressou ao Tugúrio, a Chopana, miserável, né? Infecta, aquele ambiente sujo, e auxiliando-la a retornar à cápsula do corpo. Se ela voltou ao corpo de carne, né? Enquanto descerrava os olhos, ela acordou reconfortada. O doutorzinho que recebeu, Silas esclareceu as melhoras adquiridas pela organização perispirídica de Poliana serão repassadas, olha essa informação como ela é importante, serão repassadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. Essa informação ela é muito interessante, porque nos diz algo muito importante, que as nossas dores do corpo são reflexos da doença da alma. Da alma. A nossa alma doente, nosso perispírito doente, é que passa para o corpo físico. Na hora que a gente cura o espírito, na hora que a gente cura o perispírito nós sabemos que é a cópia do nosso corpo físico, curou as células do perispírito, ele repassa para o corpo físico. A melhora do corpo espiritual, do perispírito, passa para o corpo de carne. É a prova de que a nossa doença do corpo físico é a doença da alma. Corpo são, mente sã, diz o dito popular. Mente doente, corpo doente. É exatamente isso. As pessoas que têm a capacidade, o equilíbrio e a harmonia vivem sempre saudáveis. As pessoas desequilibradas, estressadas, cheias de ódio no coração, só vivem doente, porque o espírito é doente e passa para o corpo. Só fala em doença, vive doente. Exatamente isso. Aí ele disse Silas, sabem os médicos terrenos que o sono, a importância do sono, é um dos momentos mais importantes de cura. Sim, por isso a importância da gente dormir em paz, através da oração, nós dormimos equilibrados e nos equilibrando, nos harmonizando, a gente entra em contato, com sintonia com os benfeitores espirituais que nos levam para um local de assistência, de educação e de paz. Aqueles que dormem de forma desarmonizada, desequilibrada, com ódio no coração, vão para o lugar atrás, para lugares infelizes, onde estão aquelas criaturas infelizes, conforme o seu estado de pensamento. Tudo é sintonia no mundo, gente. Muito bem. É que é ausente do corpo, ou seja, desobrado, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos, auxílios benfeitores, né? Dos amigos espirituais, para a recuperação do veículo carnal, recuperando o espírito, recupera o corpo carnal, em que estagia no mundo. É exatamente isso. A doença da alma. A doença do corpo são a doença da alma. Reverbera na alma. Mente sã, corpo são, mente doente, corpo doente. É exatamente isso. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: descanse, disse a ela em espírito. Foi percebido não pelo corpo de carne, pelo ouvido da carne, mas pelo espírito. Quando o dia ressurgir, disse ele, nossos companheiros, quem, gente? Trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de alguns samaritanos das redondezas. Permitirá ao Senhor que você continue. O que significa isso? Aconselhou ela a se tranquilizar. E ela captou no pensamento dela. Diz, olha, nós vamos induzir, intuir. Os samaritanos, as pessoas de bom coração estão ao nosso derredor aqui para vir até aqui para achar socorro você. Trazer alimento, trazer comida, tal, 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 tal. Isso é tudo absolutamente possível.
né? Os benfeitores espirituais, por sintonia, estão em contato com os benfeitores espirituais, com as criaturas encarnadas que têm um bom coração. Sintonia. E eles, intuídos pela sintonia dos benfeitores, vêm socorro, ajudar. Então, nós vamos intuir alguém, um samaritano na redondeza, vai vir aqui deixar alimento para você e para seu filho. Olha que coisa mais linda, né? Muito bem. Permita ao senhor que você melhore para continuar a sua missão e também do seu filho. É isso que quer dizer. Em seguida, convidou-nos, André Luiz e Hilário, a observar o campo orgânico do sábio, sabendo que era o filho que estava lá, o anão. Por fora, sim, era ele dolorosa máscara e anormalidade e aberração, todo deformado, né? Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros, um adulto já, imagine. Aí apresentava grande cabeça, aquele corpo disforme, é, é, trezejando odores fétidos, baucheiro, sujeira, enfim. Aspirava compaixão e repugnância ao mesmo tempo pelo quadro dantesco que estava ali, de Saint Luís. A fisionomia denotava a configuração macacóide, todo deformado, exibindo, porém, um sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos a expressão de um palhaço triste. A idiotia, não tinha noção de nada do que estava acontecendo e o corpo todo deformado. Né? Recomendou-nos Silas auscultar-lhe o campo íntimo. Você entra na tela mental dele para saber o que está acontecendo, aconselhou Silas. E, em razão disso, fim de alguns minutos de reflexão, assimilei a faixa mental. Ou seja, André Luiz começou a analisar a mente, a tela mental dele, para observando as singulares reminiscências, as lembranças que ele tinha do seu passado, para gente entender por que Sabino estava naquela situação tão dramática, preso naquele corpo totalmente deformado. Demonstrava viver essencialmente distante da realidade, ou seja, a realidade miserável, daquela choupana suja, infecta, miserável, a mentalidade ele não vivia ali. Estava distante da outra realidade da encarnação passada. A memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos, corporificados ante a nossa visão espiritual. Os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-os a enxergá-lo qual se sentia de verdade. Ele não tinha conexão com aquela realidade, não. A realidade dele ainda estava no passado, dos graves erros que cometeu. Ele vivia aquela realidade. Aí não se tocou até agora da importância de transformação, não. Continuava no campo do orgulho, do crime, enfim, vamos ver isso aqui. Né? Víamos-lo em trajes palacianos bem posto, ou seja, era um nobre, os palácios, roupas elegantes, né? Influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, induzindo as pessoas para a caluniarem sempre na flagelação do povo. Assim. Essa é a ação. A reação que ele está vendo hoje, a miséria, a desgraça, o anão, pobre, miserável, transformado. Mas o que ele cometeu no passado é a ação que ele cometeu, a reação que ele está vivendo agora. Reencarnação miserável para tentar tocar-se de que seus erros graves para o processo de transformação. Ele continua ainda naquela visão. O contrário da mãe. A mãe já tinha compreendido isso, já estava lutando para se transformar, e ela já tinha despertado e estava ajudando o filho a tentar se tocar, porque era o parceiro de crime do passado. Olha, foi interessante. Né? Muito bem. Crimes ocultos, calúnia, sempre a variação do povo. Viúvas e órfãos, tudo foi vítima dele. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos, misérrimos, desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas abundantes, alquiparas abundantes, comida, Fausto, comida, constavam por detalhe faustoso das lembranças que ele povoava o espírito. Ele estava longe da realidade. A lembrança dele era aquele camarada que cometia, que era um nobre, poderoso, com mesas altas, cheio de comida e etc., com muito luxo. Né? Essa é a história. Muito bem. E ao seu lado, olha ali, olha as conexões. E a seu lado desse ser truculento, brutal, criminoso do passado, etc., sempre a mesma mulher cujo porte soberbo revelava a Poliana. Olha aí as conexões. Ela era a parceira dos graves crimes do passado, a parceira. Por isso, a miserabilidade dela, como a reação. A ação que eles cometeram é a reação quase de hoje, para se tocar. Né? Essa é a história. É aquela história que há dois sinos gemer, né? Estão passando hoje para tentar se tocar e renovar. Aquela mesma Poliana, que jazia inerte da esteira de palha, reação, assombrados, disse André, eu, Hilário, ele,
Identificamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, os crimes que cometeram, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Você cometia os crimes, não tinha sequer dor de consciência, nada, dormia em paz, tranquilo. Cometia crimes atrozes de muito, e não estava nem aí. Né? Essa é a reação que eles estão passando agora do grave que cometeram no passado. Né? Reconhecíamos sem dificuldades que mantinham consigo escusos compromissos. Eles já vinham cometendo crime de muitas reencarnações, um com o outro, sempre um dando suporte ao outro, sempre. Por isso estão naquela situação dramática, no terreno da crueldade. Eram ambos cruéis, brutais, assassinos, ladrões. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomara, Sabino era ou não tomava conhecimento de Sabino, o anão para ali. Então, não caiu a ficha ainda. Não caiu. Ele continuava achando que estava certo. Olha aí. O processo de mudança só se dá a partir quando cai a ficha. Você entende os seus graves erros e faz um esforço grande para não cometer os mesmos erros. Mas ele continuava ainda achando que era aquela criatura. Por isso a situação dele era muito grave. Em absoluta introspecção, revivia o passado, o pretérito, com requintes de egolatria. O egoísmo é cima. O egoísta é aquela criatura que se ele está no bem, o resto que se dane. Era assim ainda, continuava sendo uma criatura ainda. Demonstrando-se na posição de homem iludido por mentirosa superioridade. Esse hoje acho superior a todo mundo. Eu estou certo, o resto estão nem aí. Eu sou certo, o resto ninguém tem opinião, não interessa a ninguém. Superior da fé semelhante. Percebendo a perplexidade, Silas observou. Ou seja, Silas alertou André Luiz e Hilário que entrasse na tela mental para entender o quadro daquela criatura, porque estava naquela circunstância. Alertou para ele entender o quadro, aquele quadro, e compreender dentro da lei de ação e reação. Por que porque Poliana era aquela situação, estava naquela situação, e porque Sabino vivia aquela situação, pelos graves erros do passado, ou seja, ação e reação. O débito contraído, a gente colhe o que planta, como dizia Jesus, né? Muito bem. Estão colhendo agora o que plantaram no passado. Diz André Luiz, disseram, não lhe ouviríamos a palavra, não ouviremos a palavra articulada dele, porque ele era surdo e mudo. Ele não tinha falar com a boca. Articulado, surdo e mudo, como se encontrava, não podemos escutar mais, mas podemos escutar o pensamento estava na tela mental dele. Porquanto reagira em pensamento, respondendo-nos a interpretações através da conversação ideada. Ou seja, foi perguntado mentalmente a ele e ele falou essa história toda. Por isso, porém, é imprescindível que dispensemos o tratamento devido à personalidade dele que julga viver. Ou seja, se chamasse ele Sabino, ele nem responderia mentalmente, porque ele não se acha Sabino, ele se acha aquele fidalgo orgulhoso, criminoso do passado. Pois trataram ele como sendo aquela criatura importante. Olha que coisa interessante, para poder lhe responder. Para isso, porém, é prescindível dispensar o tratamento devido à personalidade que julga viver. Ele ainda acha, quando achando que ele era aquela criatura. Mentalizamos-lo como sendo a figura do Barão S, de S, que não diz aqui o nome. O Barão, a última encarnação foi um barão, uma figura importante. Título que exibiu na existência última e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Cometeu gravíssimos erros. Observando as manchas rubras de sangue dos quadros vivos, das vivas reminiscências das lembranças dele, André Luiz, vendo muito sangue na lembrança dele, em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a existência exigia. Barão, perguntou mentalmente, por que tanto sangue no seu caminho? Terão muito chorado em torno de sua marcha? Notei perfeitamente que ele não recolhera a interrogação com os tímpanos, não do corpo físico, né? Com tímpanos comuns, mas a apreendera de forma da ideia. Chegou a comunicação ao espírito dele, formulada de si para consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse o seu interlocutor sensível. Ele não conseguia ver, a faixa vibratória era diferente, mas respondeu. Chegou aquela pergunta e ele, orgulhoso como sempre, falou sobre o sangue, as dores, etc. Aí ele disse, sangue e lágrimas, sim, teve muito. Precisei de grande dose de semelhante material, de sangue e lágrima,
em meus empreendimentos. Matei, fiz, aconteci, fiz sofrer muita gente. Que triunfador do mundo, ele orgulhou dizer, que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política, em que todos eles se apoiam. Segundo ele, na visão dele, de crueldade, para ser vitorioso no mundo, tem que ter muito sangue, muita injustiça, muita dor, para poder dominar. A vida é um sistema de luta, disse ele, na qual a humanidade se divide em dois campos opostos: os que conquistam, os sanguinários, e aqueles que são conquistados, os sofredores, os explorados, etc, etc. Essa é a mentalidade que ele continua vivendo. Ele continua nessa bolha, como se tivesse encarnado com o barão que ele achava ser ainda. Sou nobre, disse no pensamento. Não guarda a vocação de perder, não. Tenho ganho a qualquer preço. Não importa qual seja o preço para ganhar. Mato, faça, aconteça, não importa. Quem importa a aflição dos fracos? Olha aí, que nível de espírito está ali. Quem importa a aflição dos fracos? Se a morte para eles significa um descanso, um favor de Deus. Olha aí, os fracos têm que morrer mesmo. Né? Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimia os pensamentos, e depois de alguns instantes nos quais se consagrava Hilário ao mesmo exame que me tornara a atenção, Silas esclareceu. Ou seja, Luiz ouviu isso, ficou tão aterrorizado, que ele voltou para Silas para buscar o ensinamento. Já entendeu quem foi ele no passado. Já entendeu por que está naquela condição de penúria, de idiotia, de surdo, de mudo, não. É a situação dramática. Entendeu perfeitamente. Aí, então, voltou para Silas, disse. Segundo é fácil concluir, disse Silas, ante a perquisição da ciência terrestre, vulgar, Sabino será idiota político, paralítico, para os médicos humanos, disse ele. O diagnóstico é esse, um idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Mas para nós espíritos, que sabemos a situação dele, disse Silas, para nós, no entanto, é um prisioneiro, ainda perigoso, porque o espírito ele continua belicoso, né? Bruto, insensível, é um prisioneiro naquele corpo, está preso ali naquele corpo, né? Ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, está ali preso. Ele não pode sair dali, não pode se manifestar, ele não pode andar, não pode falar, não pode cometer o mal encarnado, porque ele não fala, não anda, não escuta, enfim, ele não pode cometer o mal como criatura encarnada, né? Engaiola nos ossos, de cuja tessitura, por agora, não tem qualquer noção da sua associação, tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma em processo de incontrolável hipertrofia. Olha aí. Ele ainda continua aquela criatura egoísta. E o processo de mudança se dá na hora que você tem compreensão de que seus atos foram errados. Ele continua achando que é certo, continua achando correto aquelas ações terríveis. Né? Você está preso. Vou explicar por quê. A sede de posse ignóbil e o orgulho virulento perverterem na vida íntima, disse Silas, fixando em pavoroso labirinto de sinistros enganos que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências, nas lembranças, em que se supõe dominador na Terra. Ou seja, ele tem uma cristalização, ele parou no tempo. Ele está lá fixado no tempo, cristalizou naquilo. É quando você entra no ciclo, você está no ciclo, você não consegue sair dele. Enquanto você não consegue se renovar, se transformar, você não vai sair desse ciclo. Quando você não conseguir entender que cometeu o erro e precisa se renovar, não chegou lá ainda. Você continua achando que está certo. Isso é uma cristalização, uma fixação. Vivendo o pesadelo criado por si mesmo. Pronto, ele fica pensando e vendo essas cenas o tempo todo. Esse sofrimento vai chegar uma hora que ele tanto sofrer, tanto ver a angústia, vai pedir a Deus para se renovar. É assim que o processo acontece. Né? Diante dos problemas que o estudo suscitava, indagou Hilário, surpreso. Mas onde a vantagem de semelhantes padecimentos? Encarnados? Pergunta essa. Sila esboçou leve expressão de tristeza e considerou. Temos sob nossa atenção lamentável débito congelado. Olha aí. Por quê? Por isso que o nome do capítulo débito é débito estacionário. Congelou. Ele não consegue ainda sair desse giro de entender que o mal que cometeu para se renovar. Não. Vai chegar o momento que vai despertar. Né? Quando se cansa de sofrer, aí começa o processo de renovação. Né? André Luiz disse lá no nosso lar, né? Depois de 8 anos no umbral, como cansou de sofrer, rogou aos céus, ajuda veio. Sempre assim. Por isso que, na verdade, as pessoas só são, nós vimos no livro, nesse livro,
só são resgatados para a mansão quando estão no processo de renovação. Mas ele ainda continua uma situação difícil ainda, no processo de despertamento ainda. Poliana, olha aí a diferença de Poliana. Poliana é a companheira fútil e transviada do bem do passado, que habitualmente escolheu para si a situação de boneca do prazer delituoso, ela que era semelhante a ele, ela acordou, ela já despertou, né? Por isso está ali ajudando ele a se renovar. Além túmulo, desencarnada, ela despertou, desencarnada, para a realidade da vida, entendeu seus erros, compreendeu seus erros e rogou aos céus a possibilidade de renovação por essa encarnação. Antes dele, ele continua ainda achando que está certo. Despertou e sofreu muito, e é assim o processo. A dor ensina a gemer, sim, como consequência dos seus atos. Não tem como ela não sofrer no ambiente dantesco daquele, onde o mal é cometido por toda hora, as criaturas só pensam escravizar e maltratar uns aos outros. É aquele ambiente da região trevais, infernais, né? E acordou ali em túmulo para a realização da vida antes dele. Despertou e sofreu, né? Aceitando ela, que foi parceira dele, a tarefa de auxiliá-lo na recuperação, em que, por certo, despenderão por muito tempo. Com certeza, muitas encarnações terão que fazer um com o outro até esse processo acontecer, né? As dívidas iam ser pagas. Eles cometeram muitas dívidas. Tem muitas dívidas pregadas no prego da parede da vida dele, né? Muitos. No prontuário dele consta muitos crimes que terão que ser pagos, até o último centímetro de Jesus. E ela está ajudando. Por quê? Porque ela foi parceira. Ela tem tudo a ver com os erros dele também. Eram parceiros, né? Eram parceiros. Uns têm culpas com o erro dos outros, porque eram parceiros, né? é, 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 cometiam juntos, né? Então, responde. Por isso, a responsabilidade dela, em ela se renovando e ajudando ele, ela vai quitando a sua dívida, né? No campo espiritual do anão, esse mesmado, observamos através da sua aura verde trevosa que todas as energias dos seus fulcros vibratórios, de sua mente, refletiam sobre os pontos de origem, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado intimamente entre si. Aquele círculo que eu falei, não consegue sair do círculo, não achando certo, né? A maneira de lagarta ilhada no casulo dela própria, nascido. As perguntas que não nos foi possível sopitar, respondeu Silas com presteza. Nosso amigo, disse Silas, até que amadureça em espírito, e caia a ficha dos seus erros, em espírito para a renovação necessária, guardamente trabalhando em ciclo fechado. O 8, você não consegue sair daquele ciclo, né? Ciclo fechado. Isto é, pensa constantemente para si mesmo, incapaz de permutar de vibrações com semelhantes, exceção feita com Poliana, pela sintonia. Por isso a importância dela continuar viva, para ajudar ele a vencer essa etapa. Então, por isso que se ela desencarna, ele também vai. Há uma dependência imensa dela, né? De quem se fez satélite mudo e expectante, como parasita em frontes ceivosas. Não é assim? O parasita se bota numa árvore extraordinária e a parasita não suga as energias da planta, ele continua sugando as energias dela. Há uma dependência total dela, né? Como a bromélia está lá na árvore imensa, ela está lá em cima sugando as energias da árvore grande. É assim que funciona, é um parasita. Ele está lá também na situação. É uma dependência total dela. Sabendo é um problema de débito estacionado. Está estacionado, ele cometeu grave, ele está lá. Ele não comete mais erros agora? Não, porque não pode estar preso no corpo físico, né? Não consegue cometer. Está estacionado lá. E com a ajuda dela, ele vai gradativamente despertando. Porque jaz em processo de hibernação espiritual. Está hibernando, como o urso está hibernando, dormindo. Está nesse processo, não consegue sair daquele processo ainda, né? Compulsoriamente em estado, ele não foi colocado, ele foi determinado que fosse aprisionado, não foi determinação dele. Nosso processo de reencarnação, a gente tem condições de até escolher se tiver mérito, mas ele não. Foi determinado que ele ficasse prisioneiro no próprio íntimo, a benefício da comunidade, olha aí. A prisão dele é em benefício da comunidade de espírito desencarnado e encarnado, olha aí. Porque desencarnados faziam mal também aos espíritos lá, na região infernais. Encarnados aqui, se não tivesse preso na idiotia, no surdo, mudo, etc., ia fazer o mal também aos encarnados. Olha aí. Olha aí. Porquanto tão expressivo se lhe destaca os gravames de ordem material e moral, que sua presença
consciente, não tivesse idiotia na Terra, ou no espaço, ou lá desencarnado, provocaria perturbações e tumultos e consequências imprevisíveis. Pois foi aprisionado nesse corpo, surdo, mudo e paralítico. Olha aí, que coisa grave, né? Uma providência importante. E essa providência devia se passar é para o bem dele, porque quanto mais ele ficasse lá e cometesse mais erros, mais a coisa se agravando. Uma providência divina. Desfruta desse modo uma pausa na luta, como um ensaio de esquecimento, um processo, devagar, e por isso que precisa tanto de Poliana, a fim de que ele possa, no de futuro, encarar o montante dos compromissos, seus débitos, contraiu, em que se enleia, promovendo solução digna dos séculos, que vai ser muita coisa para pagar o que ele deve, nos séculos próximos, a golpe de férrea vontade de renunciação de si mesmo. É um processo. Quando ele chegar a esse estágio de compreender os seus erros, vai passar muitos anos, muitas reencarnações para pagar suas dívidas. Mas ainda Hilário inquieto. Não disporia a espiritualidade superior de elementos para encarcerá-lo à distância da carne? Em outras perguntas, ele podia ficar encarcerado no mundo espiritual? Essa foi a pergunta de Hilário. Sim, disse Silas. Isso não é impossível. Entretanto, se temos enxovias, enxovias são as masmorras que ficavam nos presídios da Idade Média, no subsolo, sem luz, sem pouco ar, um sofrimento elementos úmido, sofrimento elementos. Se temos as enxovias pungentes para expiações dos crimes que entenebrece a mente humana, os graves crimes que se cometem, suicídio, homicídios, etc., muitos delas, dessas enxovias, a se expressarem por vales de miséria e de horror, exatamente esses lugares, é preciso considerar que os delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros. Ou seja, você está lá, está atraindo-se uns aos outros lá também, numa situação. Estão conscientes. Há uma atração uns aos outros, continuam se alimentando com seus males. Né? Contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver. Continuam a se cometer um mal uns aos outros nesse lugar, no estado que se encontra. Por outro lado, contamos com muitas instituições no mundo espiritual, funcionando à semelhança de estufas, as quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhados nos pesadelos. E aí eu lembro demais os pesadelos que merecem até certo ponto depois de efetuada a travessia do sepulcro. Aí eu me lembro, quem lembra do capítulo 22 do livro Mensageiros. André Luiz chega num posto de atendimento de nosso lar chamado Mansão Paz. Naquele local tinha vários quilômetros de entidades cadavéricas dormindo naqueles ambientes. E quando foi feito um estudo, de André Luiz foi permitido que ele estudasse a mente, a telemental daquelas criaturas, eles viu as criaturas, os crimes que cometeram, passando o tempo todo na mente dele. E uma senhora que tinha matado o marido, um grau de crueldade, etc, etc. E é tão pavoroso e sofrido que isso fica passando noite e dia e noite, sempre, sem parar, anos e anos e anos. É um sofrimento atroz. É uma forma de prisão também, no mundo espiritual. Até que se canse de sofrer, desperte para a luz, para a paz. É um sofrimento atroz. Então, esta forma, encarnado, preso no corpo de carne, é uma forma como é também no mundo espiritual. Em Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional, ou seja, o normal era que essas criaturas ficassem lá no mundo espiritual preso na situação excepcional de rebeldia e delinquências sistemáticas, em cujas sombras, um dia, sentiu-se baquear-se-lhe as forças. O remorso feriu o coração com a bala mortífera assalta um tigre solto, disse Silas. A prece fulgurou-lhe na consciência, e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinditas, ou seja, vinganças, soezes, entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa, recolheram-no à mansão, onde foi naturalmente magnetizado, aprisionado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, a parceira de crimes. Então, segregada ela no mundo espiritual, em campo de regeneração e de seu sacrifício, com a reação da sua ação, sofrimento imenso, ela voltar à carne para pagar suas dívidas, né?
Não é, a segregação no mundo espiritual significa que, na verdade, ela voltou para onde estão aqueles que cometeram com ela os mesmos, por sintonia, os mesmos males. Mas a dívida terá que ser paga na carne, os graves erros cometeram na carne, como falamos só no começo. Como vemos, disse Silas, tamanhas são as ligações de nosso companheiro Sabino nos planos infernais, que, com mercê de Jesus, como bênção de Jesus, foi ele ocultado provisoriamente nesse corpo monstruoso em que se faz apenas não apenas incomunicável, porque não fala, não ouve, etc., mas também, de algum modo, irreconhecível pelas deformidades do corpo, da cabeça, enfim, é irreconhecível, incomunicável, né? Em favor dele próprio. Ou seja, isso é uma bênção de Deus. Certamente algum benfeitor, e talvez os amigos espirituais dele, rogaram a Jesus essa possibilidade, porque ele ficou preso no local onde ele não pode estar sendo atentado pelas entidades que cometeu graves erros. Porque ele está preso nesse local incomunicável. Ele não tem comunicação, porque ele não fala, não ouve, né? E também aquele corpo disforme, os adversários dele não conseguem identificar onde é que ele está. Ele está protegido pelos benfeitores, de sorte que ele passe essa angústia toda e gradativamente vai se renovando. Olha que maravilha. Isso é as bênçãos de Deus. Por mais graves erros que cometamos, sempre haverá assistência de Deus, no sentido da renovação e da transformação, né? É indispensável que o tempo, com a bondade divina, lhe amparem os problemas aflitivos e complexos, que ele continua vivenciando os fatos que aconteceram, é um sofrimento atroz, né? E fitando-nos serenamente, ajuntou. Compreenderam? Sim, havíamos compreendido. A experiência aos nossos olhos, vendo a situação daquele mudo, surdo, deformado anão, nossos olhos, era dura, mas lógica. Entendemos por que está nessa situação. Ele está colhendo o mal que fez. Mas lógica, terrível, mas justa. É justo, ele está colhendo o que plantou. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo, Silas, além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe, como vida bênção, de uma prece. Vejam, meus amados amigos, como esse capítulo é interessante. Veja, se nós, a lei da ação e reação, cometemos graves erros que é a ação, e a reação são o plantio, a colheita do que plantamos, Deus é Pai misericordioso e bom, já sempre nos dando as possibilidades de é, 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 repararmos nossos erros, colocarmos na direção da luz, da paz e do amor, né? E a reencarnação é esse meio para atingirmos os fins, né? Mas muitas das vezes os erros são tão graves e não conseguimos vencer na encarnação. Por isso ela se dá muitas e tantas vezes se necessário até chegarmos no caminho da paz e da felicidade, tá certo? Então, meus amigos, queria aqui concluir esse capítulo muito interessante. Se alguma dúvida surgir, estamos aí para responder, máximo da nossa boa vontade. Se não, queremos desejar a todos, primeiro agradecer pela companhia, pela presença, desejar semana de muita luz, de muita paz, que Deus abençoe e proteja a todos, convidando a estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, que assim seja, graças a Deus.